Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos na Semana Nacional da Família. Estamos meditando durante esta semana a importância que tem a família na sociedade, na vida também eclesial. E nós podemos recordar com saudosa lembrança o Papa Francisco, na carta que escreveu à igreja por ocasião do Sínodo das Famílias, Amoris Laetitia, a carta que fala da alegria e do amor na família. E o Santo Padre, o Papa Francisco, em saudosa memória, dizia: a família, ela é a base da sociedade. A família é a base da comunidade eclesial. Os novos casais, aqueles que buscam contrair um matrimônio, não devem buscá-lo com a intenção de viver o superficial ou o descartável, porque a família não pode ser vivenciada dentro dessa experiência do descartável. Então hoje, ao meditar sobre a família, o Evangelho de São Mateus nos apresenta de forma especial este texto, onde Jesus fala da importância do matrimônio. Hoje precisamos levar com seriedade e maturidade o compromisso assumido diante de Deus, diante da igreja, mas diante da própria família. Você que buscou o sacramento do matrimônio, ou aquele que pretende buscar, busque sempre com maturidade, com responsabilidade. Não ache que casar é brincar de casinha, porque não é. O casamento, quando é buscado e contraído, é para a vida toda. O compromisso assumido é para a vida toda. Isso é responsabilidade, isso é maturidade. Então, busquem com maturidade, com discernimento, aquilo que é essencial e necessário dentro do projeto familiar, que foi querido e desejado por Deus, por este amor de Deus. Então, o Evangelho nos leva, enquanto família, viver 3 pontos que são importantes: a fidelidade, a entrega e a unidade. O padre João Batista Libânio, um grande teólogo já falecido, por ocasião de uma de suas homilias, ao falar sobre a família, o padre João Batista Libânio apresentava 3 pontos que são essenciais para uma família viver bem. Se uma família quer viver bem, precisa viver 3 pontos. Primeiro, aprender a ser uma família que reza unida. A oração é o sustento de uma família santa. A família precisa rezar sempre unida. A oração.
Depois o padre João Batista Libânio apresenta um segundo ponto que para viver em família é essencial. E uma prática muito simples que caiu no esquecimento de muitas famílias. Aprender a sentar à mesa. Sentar à mesa para tomar as refeições. Para poder dialogar. Para poder escutar. Trabalhar também a proposta não só da fala, mas da escuta. E o terceiro ponto que o padre João Batista Libânio nos apresenta de forma muito bonita, especial, é a experiência de viver sempre dentro da família a reconciliação e o perdão. Se um casal quiser chegar aos 25 anos, aos 50 anos juntos, precisam viver estas três práticas essenciais: oração, família que reza unida permanece unida; viver a prática que é comum dentro de cada lar, aprender a sentar à mesa; e depois, um outro ponto importante, reconciliação e perdão sempre. Então, que nós possamos refletir a partir desta reflexão do padre João Batista Libânio. Como que anda a minha vivência familiar? Será que eu tenho vivenciado estes três pontos que são essenciais? Porque o perdão é necessário sempre. O evangelho de ontem dizia, Pedro perguntava a Jesus: quantas vezes devo perdoar se alguém me ofender? É sempre. O perdão devemos oferecer sempre. E na família, a reconciliação e o perdão tem que acontecer sempre. O Papa Francisco recordava um casal que pediu uma bênção a ele em Roma. Ele diz assim: nunca vá dormir de mal um com o outro. Sempre se perdoe antes de dormir. Não leve para o sono ressentimento e mágoa. Assim vai viver bem uma família. Na primeira leitura de hoje, no livro de Josué, nós estamos escutando a missão bonita de Josué. Ele recebeu a missão de Deus, foi-lhe passado por Moisés. Nós ouvimos na leitura de terça-feira. Ontem, Josué, para poder reconhecer a presença de Deus e acreditar de fato, e fazer com que o povo acreditasse na presença de Deus, que caminha junto com eles, Deus mandou Josué, através da vontade dele, do próprio Deus, abrir o rio Jordão, para que o povo atravessasse a pé enxuto rumo à terra de Canaã, a terra da promessa, a terra da aliança. E aí Deus age sempre em favor do povo e com o povo, através da presença bonita de Josué, que assume a missão de Moisés. O texto de hoje nos apresenta já o final da vida deste grande homem. E o trecho de hoje da primeira leitura, ela nos convida a refletir três dimensões que são importantes. Primeiro, fazer memória sempre. Segundo ponto, gratidão. E o terceiro ponto, compromisso. A primeira parte da liturgia da leitura de hoje, do livro de Josué, nos recorda que precisamos olhar para trás com fé. Josué começa então recordando a origem do povo. Recorda Abraão, recorda a saída da idolatria, recorda também a experiência do êxodo, a experiência do deserto e a conquista da terra. E tudo isso foi feito, vai dizer Josué, pelo Senhor. Foi Ele quem realizou tudo isso. E a memória aqui, queridos irmãos e irmãs, ela não é saudosismo, mas é um ato de fé, um ato de confiança, um ato de fidelidade, para não esquecermos das nossas origens. E eu me recordo aqui com saudosa lembrança de Dom Vital, que foi o bispo de Itaguaí, morou muitos anos lá no eremitério em Lídice. Eu tive a oportunidade de fazer alguns retiros com ele, pelo fato de ser morador de Lídice, convivi com ele por um tempo, e ele dizia assim: nunca perca as suas raízes, ou seja, nunca perca a sua origem. Nós não podemos perder as nossas raízes, a nossa origem, porque diante de um vendaval, de uma tempestade, o que sustenta uma árvore são suas raízes. A nossa vida também é assim. Por isso fazer memória é importante. Segundo ponto, gratidão. Reconhecer que tudo é bom. E Josué deixa claro que a terra, as cidades, as vinhas, as oliveiras que Israel agora possui, foram conquistadas pelo mérito do povo. Que o povo correu atrás, o povo lutou, mas também foi vontade de Deus. Gratidão sempre.
Às vezes nós temos dificuldade em agradecer. Nós muitas vezes somos egoístas demais, só pedimos, nunca agradecemos. Agradecer por tudo, pela casa que temos, pela família que temos. Talvez não é a melhor família, mas é a que temos. Então aprenda a agradecer a Deus pela família que você tem. Depois, e pelas coisas que você conquista na sua vida. E por fim, abraçar um compromisso, né? E o compromisso é continuar fazendo aquilo que os nossos antepassados iniciaram. Josué nos convida a escolher hoje a quem devemos servir. E nós queremos servir ao Senhor nosso Deus. Nós queremos servir e seguir Jesus. Deus lembra o povo de tudo que fez, não para cobrar o povo. Deus não é um Deus que cobra, mas para inspirar o povo um compromisso livre. E aí, queridos irmãos e irmãs, este compromisso livre é nos recordado também por Jesus, a viver com seriedade e serenidade o serviço aos irmãos e irmãs, na prática pastoral, na prática social, na caridade. Que este tempo nos ajude a viver bem a nossa vocação como discípulo. Ser discípulo de Jesus é abraçar um compromisso de amor e fidelidade com a causa do reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.